Boa tarde para você aí de casa. Esporte Record Interior chega com as principais notícias do final de semana esportivo. Meu Beck, Paulinho. Tá certo, Ale, valeu, é isso mesmo. Boa tarde para você de casa. Chega mais, está na área o nosso Esporte Record Interior. E nós vamos falar de basquete, vôlei, futsal, campeonato brasileiro, como toda segunda-feira que se respeita, toda segunda-feira de respeito, tem muito esporte, sim, a repercussão de todo o final de semana. Muita informação para você que nos acompanha nesta tarde quente de segunda-feira. Certeza. Começamos o Esporte Record Interior desta segunda-feira, falando das semifinais do Paulista Masculino de Basquete. O ginásio Panela de Pressão ferveu na tarde deste domingo, meu Beck. E não ferveu só por causa do calor, não, viu? Foi por causa da atuação das equipes, um grande clássico do basquete no interior de São Paulo. A primeira partida do playoff entre Bauru Basquete e Franca pegou fogo. Na verdade, os donos da casa incendiaram o jogo e não deram chances para o time francano. É um clássico já, né? Sempre que Bauru e Franca se enfrentam, tem um clima diferenciado no ar. Bom, a diferença no placar ontem é que foi grande. Vantagem na série em favor de Bauru, que atropelou o tradicional adversário. Vamos ao jogo. Franca abriu a partida no Panela de Pressão com uma cesta de 3 pontos. Durante os primeiros minutos do jogo, Bauru bem que tentou virar, mas não conseguiu. E não foi por falta de oportunidades. Lucas Tischer e Ricardo Fischer arremessavam, mas a defesa dos adversários impedia. Mas isso durou por pouco tempo e logo os donos da casa dominaram o placar. Murilo empurrou a bola na cesta com a mão esquerda e marcou 2 pontos. Ao final do primeiro quarto, Fabian marcou mais 3 neste lance que fez a torcida vibrar. No segundo período, depois de uma disputa onde Franca conseguiu sair com a bola, Andrezão mudou o rumo do jogo e Fabian marcou mais uma. Na sequência, a situação se inverteu e foi o argentino que viu Andrezão livre, que fez mais 3 pontos. Larry Taylor deixou um jogador de Franca no chão e Tischer aproveitou para enterrar a bola. Ao final, depois de uma falta para Bauru, Larry pontuou nos 2 lances livres. O terceiro quarto foi marcado por jogadas emocionantes e o time de Bauru mais explosivo do que nunca. Ricardo Fischer atravessou a quadra sem impedimentos. Matias e Fabian fizeram o ginásio tremer mais uma vez com 2 enterradas. Fischer encerrou o terceiro período com 19 pontos de diferença nesta cesta de 3. No último quarto, Lucas Tischer saiu de quadra nervoso, mas aplaudido pela torcida depois de uma falta. Ricardo Fischer e Fabian pontuaram numa sequência de chutes de 3. Final de jogo, Bauru 85, Franca 67. Para o técnico Guerrinha, a partida foi marcada por bons desempenhos individuais e de equipe. O time marcou bem, pôde fazer um revezamento, jogou muito bem ofensivamente. A diferença não reflete o que é o equilíbrio da série. A gente espera continuar jogando e ganhando bem. Playoff num campeonato igual esse, a gente sabe que todos os jogos vão ser difíceis, como foi hoje. Mas acho que a nossa equipe entrou muito focada e soube conduzir o jogo. Então acho que a gente teve domínio da partida grande parte do jogo e possibilitou que a gente abrisse uma diferença de 20 pontos no final, que deu para administrar, colocar os reservas para jogar e descansar a nossa equipe principal para o próximo jogo. Mas como todo bom jogo de basquete, na partida emocionante sobrou também para a arbitragem. A arbitragem já está acostumada com esse tipo de reação do jogador, tanto que eles não expulsam ninguém, eles dão uma técnica ali, eles sabem conduzir isso também, porque o basquete é um jogo muito intenso e o árbitro entende que o jogador não vai estar tão tranquilo o tempo todo e ele também sabe relevar algumas coisas. Para a próxima partida da série, que será realizada hoje à noite em Bauru, o treinador de Franca, Lula Ferreira, pretende realizar algumas mudanças estratégicas no time. Faltou uma energia que a gente não conseguiu ter. A gente entrou em armadilhas de jogar a bola na cesta fora de melhor condição. Um time que joga com o talento todo que Bauru tem. E ainda a gente estendendo o tapete vermelho da TAM para eles passarem. Só faltou a bala para eles chuparem. Emocionalmente a gente tem que estar mais forte, acreditando mais naquilo que vai fazer para derrubar um forte adversário. Nem isso é garantia de vitória, mas sem isso a gente não chega nem perto dela. Mesmo saindo com a vitória, Larry acredita que a equipe ainda tem algumas falhas para corrigir. Além da gente jogou bem, a gente tem muitos erros também que a gente precisa melhorar. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai conversar e corrigir nossos erros também. A gente espera que a gente volte mais forte amanhã ainda.
O Bauru Basquete atropelou, não há dúvida sobre isso, né? Jogou demais. Só no comecinho do jogo ali, né, Ale? O primeiro quarto, Franca ainda impôs algum ritmo de jogo, tentou fazer frente, mas depois não deu. O Bauru Basquete deslanchou, né? O Bauru Basquete jogou muito nessa partida de sábado, na verdade, foi realizada a partida no ginásio Panela de Pressão. E o Bauru Basquete, a partir do segundo quarto, teve um ritmo muito intenso de jogo. A gente tem as imagens da partida mais uma vez aí. Franca fez uma primeira fase de Campeonato Paulista muito instável. Primeira fase instável, sofreu inclusive para se classificar à próxima fase, aos playoffs. E de repente, logo na abertura dos playoffs, derrubou um adversário tradicional que era São José. O Lula Ferreira é um grande personagem do esporte, com certeza vai vender caro a eliminação de Franca se ela vier. Pelo menos pelo primeiro jogo, o Bauru Basquete mostrou uma superioridade bastante interessante. Mas o Lula vai tentar trabalhar isso, com certeza, para o segundo jogo dessa série aí, né? O jogo foi ontem, foi domingo, desculpa. Estou perdido no tempo, que foi ontem no Panela de Pressão, com muito calor ontem a partida entre Bauru Basquete e Franca. O Lula, portanto, vai tentar corrigir os erros do time francano para esse segundo jogo da série, mas o Bauru Basquete, me parece, está nadando de braçada na competição, tem sido assim desde o início do campeonato. Essa segunda partida da série entre Bauru e Franca pelas semifinais do Campeonato Paulista será realizada já esta noite, às 8 horas, novamente no ginásio Panela de Pressão em Bauru. Na outra série semifinal do Paulista de Basquete Masculino, Paulistano e Pinheiros estão empatados com uma vitória cada um. Os dois primeiros jogos foram no ginásio do Paulistano. Os dois próximos serão sob mando do Pinheiros. O terceiro jogo está marcado para esta noite. E é legal lembrar, né, Alessandro? Mandar um abraço para o Rafael Antônio, que arrebenta aí nas transmissões do basquete, do Bauru Basquete. Sempre um abraço para o Rafael. Valeu, foi uma parceria. Ontem foi o VT da Copa Record, sensacional, né? Sensacional, só elogios, Paulinho. Com a narração do Rafael Antônio aí, muito bem comandando a transmissão, ele sempre comanda as transmissões do basquete também. Só um recado rapidinho, Bauru Basquete joga hoje, se vencer tem a chance de quarta-feira fechar essa série contra a Franca fora de casa. Se não fechar, vai sobrar para o quarto jogo na quinta-feira, e aí um fator que complica muito, mostra a falta de organização. Federação Paulista, Liga Nacional, Bauru Basquete quinta-feira estreia no NBB. E, ao mesmo tempo, pode ter uma partida pelo Campeonato Paulista. Complicado, hein? A gente está de olho nisso. Agora o Paulista de vôlei feminino. Pelo 5º ano seguido, o Bauru está na final da primeira divisão. Jogando em casa no último sábado, o time do técnico Ayrton Nascimento venceu o Rio Claro de virada por 3-1. As parciais foram 27-29, 25-16, 26-24 e 25-20. Como já havia vencido o primeiro jogo na quarta-feira em Rio Claro, Bauru está classificado para a final da competição. Agora o time bauruense aguarda o vencedor do confronto entre Osasco e Leme. E vale lembrar que esse time do Ayrton Nascimento, ele venceu já tanto Osasco quanto Leme nas primeiras rodadas aí da competição, na primeira fase da competição. Tem tudo para seguir nesse ritmo. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro aqui no Esporte Record Interior. E vamos falar do jogo que o Bauru faz esta noite para as oitavas de final da Copa Federação de Futsal. Até já! Voltamos com o Esporte Record Interior. Muito obrigado a você que nos acompanha. Voltamos para falar da Copa Federação de Futsal. Bauru inicia esta noite a disputa pelas oitavas de final da competição. Nós temos as imagens dos treinamentos. Depois de conquistar a classificação de forma emocionante contra Barueri, o jogo foi na última rodada da primeira fase, o time do técnico Elton Carvalho volta a enfrentar o mesmo adversário, mas agora na fase de mata-mata, né? Se perder jogo de ida, jogo de volta, se tiver um resultado pior, Bauru já fica pelo caminho. A partida está marcada hoje para as 8 da noite no ginásio do Duzão. Se vencer hoje, Bauru joga pelo empate no segundo jogo, que será realizado em Barueri só no próximo sábado. O problema é que o técnico Elton Carvalho tem alguns desfalques aí. O fixo Léo Mendes, por exemplo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o ala Cleitinho vai cumprir o terceiro e último jogo de gancho depois de uma expulsão contra o São José ainda lá na primeira fase. Por outro lado, o ala Emerson volta de suspensão. Boa sorte para o time de Bauru. Agora o Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Grêmio por 3-0, o Cruzeiro colocou os 9 dedos na taça. Precisa de apenas um empate para garantir o título. Pois é, e entre os paulistas, o Santos ajudou o Vasco a sair da zona de rebaixamento ao ceder o empate num jogo que estava praticamente ganho. Já o Corinthians venceu o Fluminense e colocou os cariocas na zona de rebaixamento.
mais de 56 mil vozes e o mesmo sentimento. Hoje é tudo ou nada para o Vasco. Para o Santos, o jogo valia 3 pontos. Para o Vasco, era decisão. Uma vitória tiraria o time da zona do rebaixamento. Os primeiros 25 minutos foram de sofrimento, mas o Maracanã perdeu a voz ao ver Juninho cair no chão e sair do campo com uma lesão na coxa. Aí não demorou muito para o Santos tomar conta do jogo. E Bruno Pérez, com este golaço, abriu o placar. Depois foi a vez de Gustavo Henrique balançar a rede. 2 gols em 4 minutos. Santos 2, Vasco 0. Mas mesmo assim a torcida apoiou. E Edmilson fez a arquibancada tremer. 2-1. Torcida e time se juntaram e foram para cima do Santos. Até que André, ex-Peixe, arrancou um empate. 2-2. Não saio comemorando, eu saio atento, já pensando no Grêmio, no Corinthians, para fazer o melhor e a gente trazer pontos. Essa é a nossa intenção. Apesar do empate, a torcida saiu satisfeita. O Vasco terminou a rodada fora da zona do rebaixamento. A equipe trocou de lugar com o Fluminense, que perdeu para o Corinthians. Logo aos 3 minutos de jogo, boa chance para o Corinthians. Guilherme cruzou da direita e Douglas de cabeça quase fez. Depois de cruzamento de Edenilson, a bola sobrou para Renato Augusto, que mandou uma bomba. Diego Cavalieri conseguiu espalmar. No segundo tempo, o Flu foi para o ataque. Aos 6 minutos, Wagner cruzou fechado e Walter evitou a conclusão de Marcelinho. Só que o jogo mais uma vez ficou morno. Até que o técnico Tite resolveu colocar o Pato no lugar de Renato Augusto. Depois de belo cruzamento de Diego Macedo, o atacante corintiano quase abriu o placar. A partida parecia que ia ficar no 0-0, mas no finzinho do jogo, Anderson derrubou o Pato na área, pênalti. E ele mesmo pegou a bola, dessa vez com o apoio do torcedor, e lavou a alma. Chute forte, sem chances, 1-0 Corinthians. Com o resultado, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento e segue seriamente ameaçado de cair. Já o Corinthians fica a 1 ponto dos 46 estipulados pelo técnico Tite, que afasta o time de qualquer possibilidade de queda para a segunda divisão. Talvez agora a gente tenha adquirido uma pontuação que nos permita agora brigar por alguma coisa a mais. E sempre a gente tem que estar observando ponto a ponto, rodada a rodada. Ontem o Pato não brincou de bater pênalti, né? Encheu o pé, fez o que deveria ter feito lá contra o Grêmio naquela partida decisiva pela Copa do Brasil. O São Paulo é que tomou uma sapecada ontem, 3-0 contra o Atlético Paranaense, também praticamente deu adeus à luta pela Libertadores no Brasileirão, pelo menos escapou da zona de rebaixamento. Agora Vasco, Fluminense, tá complicado para essa turma aí, essa turma. Nem fale, Paulinho, nem fale. Esporte Record Interior de hoje vai ficando por aqui. Pessoal, valeu pela companhia. Amanhã tem mais. Tem mais 2 horas em ponto. Às 2 em ponto, logo depois do Balanço Geral com o nosso amigo Rodrigo Moterani. Com você.